Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha. Nesse outubro rosa que continua aí, você que não fez seus exames, faça, tá bom? Então, ó, outubro rosa. Tô com esse lencinho pra te lembrar, tá? Então, corra atrás. E hoje a gente tá continuando a falar de mulheres que correram atrás. Mulheres nomeadas, né? Mulheres que recebem nomes nos evangelhos e mulheres não nomeadas, tá bom? Portanto, vamos para o Novo Testamento. Hoje a gente tem 2 textos. Vou começar por Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Vai ficar na descrição do vídeo. E depois a gente vai para Marcos, capítulo 15, versículo 37 ao 41, tá bom? Sendo que a gente vai pegar o contexto lá, Marcos capítulo 15, a partir do 33, mas a gente vai falar mais do 37 ao 41. Então, vamos para Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Abra sua Bíblia lá. E no final eu cumprimento todo mundo aí, tá bom? Vamos lá então. Mulherada e homarada, vambora. Lucas capítulo 8. A gente vai ver aí do versículo 1 ao versículo 3. Hoje eu ia trabalhar um outro texto com vocês, mas esse texto ficou me chamando a atenção. Não tem tantos detalhes no texto como eu gosto de fazer, né? Gosto de mostrar a vocês, mas tem coisas que chamam bastante atenção aí nesse texto, tá bom? Então vamos trabalhar isso aí. Lucas 8. Beba água. Vamos lá. Eu quero que você preste atenção em uma coisa. A gente vai fazer uma live, não sei se essa quarta ou essa sexta, ou ainda nesse outubro, sobre um texto que está imediatamente antes desse, tá bom? De Lucas 8. Portanto, é o texto de Lucas 7, versículo 36 a 50, que é uma outra mulher que correu atrás, tá bom? E me parece que o Lucas aqui colocou esse texto do Lucas 7. Por que eu estou falando isso? Você sabe, eu sou professora e isso aqui acabou virando aula. Então, a gente tem que prestar atenção nos textos anteriores ao que a gente está trabalhando. Por quê? Lucas capítulo 8, versículo 1, já começa assim, na minha versão aqui da Nova Almeida atualizada. Aconteceu depois disso. Você que é estudante da Bíblia, ou você que gosta de prestar atenção. Aconteceu depois disso, ou depois destas coisas, tá? Quando a gente tem essa... Você já viu que eu fui pegar o Novo Testamento grego, né? Quando a gente tem essa expressão, tá? Do aconteceu depois disso, ou depois destas coisas, seja em Mateus, seja em Marcos, seja em Lucas, seja em João, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no estas coisas, tá? No isso. Então, a gente tem que ir lá. Então, o que está acontecendo? Então, aqui, o que isso quer dizer? Que quando a gente tem o depois disso, ou depois dessas coisas, o próprio texto está nos chamando a atenção para a gente ir no estas coisas, tá? Senão isso não estaria aí. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. E o que é o isso que aconteceu antes do Lucas 8, 1? É o Lucas 7, versículo 36 ao versículo 50, que é uma história muito interessante de uma mulher que vai ser chamada de pecadora, né? E ninguém sabe exatamente que pecado é o dessa mulher. O que se sabe é que é algo que todo mundo deveria saber, né? Só que a nossa cabeça, né, vai logo para sexo.
Então, a pecadora devia ser uma mulher cheia de homem, a pecadora não sei o que lá, mas poderia ser outro pecado, tá? Poderia ser outra coisa. Era algo notório. Todo mundo sabia que aquela mulher ela era pecadora. A mulher do Lucas 7, versículo 36 ao 50. E aí, Jesus, no fim das contas, a gente vai ter uma live sobre isso, mas Jesus, no fim das contas, ele vai exaltar essa mulher. E Lucas capítulo 8, que é o nosso texto dessa manhã, versículo 1 ao versículo 3, vai falar de mulheres também. Talvez você nunca tenha reparado nisso no texto, mas eu quero que você repare nessa manhã. E eram mulheres que corriam atrás. 3 dessas mulheres são nomeadas, ou seja, há um nome para elas, há uma identificação para elas. Só que não são só elas 3, são muitas, tá bom? São muitas. E aí, olha só, vamos lá. Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que Jesus fazia 3 coisas, ou em uma coisa ele fazia as outras 2, tá? Aconteceu depois disso que Jesus fazia o quê? Jesus andava, é o Jesus caminhante de Lucas, né? Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. O que isso quer dizer? Jesus não está fazendo separação nem acepção, né? Ele ia para as cidades grandes e ele ia para as pequenas aldeias. Então, ele andava de cidade em cidade. Isso não está aqui à toa. Ele andava de cidade em cidade e andava de aldeia em aldeia, tá? Aqui em Lucas capítulo 8. Para mostrar exatamente a palavra cidade lá é a palavra polis. E uma polis é uma, no original grego, uma polis é uma cidade totalmente estabelecida, né? Seria o nosso município hoje, que tem todos os recursos, tá? Para que aquilo fosse cidade. A aldeia não. A aldeia é algo menor, né? É um bairro. Naquele bairro, de repente, não tem tudo que eu precise. Tô fazendo uma transposição para os dias de hoje, tá? Bom, então Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Esse Jesus que vai indo, vai indo, vai indo. Tá andando a pé, tu sabe disso, que a única vez que Jesus andou motorizado foi no carro dos outros, né? Um jumentinho que nem dele era. Bom, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, ele ia pregando, que é a palavra querisso, tá? Querigma, né? É a pregação, né? Então, ele ia pregando e ele ia anunciando o evangelho do reino de Deus. Anunciar o evangelho em grego é um verbo só, que é o verbo evangelizo, euangelizo, né? Então, ele ia pregando e ele ia anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus está indo, Jesus está andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Vai pensando nisso, está caminhando, caminhando, caminhando. E nisso que ele está andando, ele está pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O versículo 1 fecha dizendo o seguinte: iam com ele os 12 discípulos. Ou seja, aqueles que por Jesus foram nomeados, né, iam com ele. O texto não está falando da tal da grande multidão que eu já pedi para você, que vai começar a fazer a leitura dos evangelhos, ou que está fazendo a leitura dos evangelhos, prestar atenção quando aparecer a palavra multidão. Não tem multidão
Não tem mais homem no negócio. Tem Jesus e os 12 discípulos. Isso que é legal. Aí, o verso 2 vai dizer o seguinte, que é aqui que eu quero chegar. Junto com Jesus, que andando de cidade em cidade, ou seja, cidade grande, que ia andando de aldeia em aldeia, ou seja, lugares menores, mais simples. Junto com Jesus, que ia pregando e ia anunciando o reino de Deus, do Evangelho, anunciando o Evangelho do reino de Deus, iam os 12, e ia também, verso 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, iam com Jesus mulheres que tinham recebido, né, na linguagem do crentez de hoje, tinham recebido a sua bênção, né? Tinham recebido libertação, de espíritos malignos e tinham sido curadas de doenças. Estas senhoras, né, essas mulheres, não voltaram para casa. Essas mulheres não voltaram para casa, tá? Ou essas mulheres deixaram o serviço de casa pronto, né? Delegaram lá a alguém o que se deveria fazer na casa, né? Foram, né? Fizeram lá o que tinha que fazer, deixaram as marmitas prontas, a casa arrumada e foram. Então, essas mulheres que vão ser nomeadas e que não ficaram em casa lá, agora eu já recebi o que eu precisava, então já vou ficar aqui. Elas não fizeram isso. Elas foram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, junto com Jesus, pregando e anunciando o reino de Deus. Não se diz se elas também anunciavam e pregavam, ou se elas ficavam ali, né? Como a gente quando vai fazer culto ao ar livre, né? Se elas ficavam na intercessão, se elas ficavam no auxílio, se elas ficavam dando água, dando alimento, dando suporte. O que se sabe é que essa mulherada foi com Jesus. Andava com Jesus, tá? E aí, ó, quem são essas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades? Maria, chamada Madalena, você já sabe que Madalena não é nome, Madalena é o que a gente estudava antigamente, né? Adjetivo pátrio, ou seja, Madaleno ou Madalena era quem nascia na cidade de Magdala, né? Na verdade é Magdalena, né? Ou Magdaleno. Então, essa Maria era da cidade de Magdala, por isso Maria Madalena ou Magdalena. Então, essa Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, é a marca dela, né? Parece, todo o tempo, na maioria das vezes, a Madalena vai ser colocado esse aposto aí, né? Dela saíram 7 demônios. Fica essa marca até para se perceber quão grande foi a libertação dessa mulher, né? Então ela tem uma questão. A Maria Madalena, ela precisa encarar agora, né? Quem olhasse para ela, perceba o desafio da Madalena. Quem olhasse para ela, lá, aqui tinha 7 demônios, aquela lá, tá? Então ela encara isso de cabeça erguida e ela vai-se embora com Jesus, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, tá? Pregando e anunciando ou estando ali na retaguarda com Jesus. Outra mulher, então pense nisso. Ela vai e ela encara.
Outra mulher é a Joana, versículo 3. Mulher de Cusa, procurador de Herodes. Aqui a gente tem uma outra questão. Quem é Herodes? O Herodes aqui é o Antipas, né? Que é o mesmo que vai mandar cortar a cabeça do João Batista lá, tá? Então, essa Joana, já parou para pensar? Ela tá indo contra o patrão do marido dela, tá? Ela tá encarando isso. Então, ela tem uma convicção e ela vai andar com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Imagina, ia lá, ó, a Joana lá. Ia lá, é a mulher do Cusa, do empregado Herodes. Quando ela faz isso, ela tá botando a cabecinha dela a prêmio, né? Só que a gratidão, a vontade de estar perto de Jesus, e a gente vai ver o que elas faziam já, de fazer o que elas faziam, é muito maior do que aquilo que elas precisam encarar. Quando Jesus vai dizer, né, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, essas mulheres estão fazendo isso, tá? Elas, de certa forma, elas abandonam mesmo a vida delas no sentido de que eu não dou valor a isso que eu sou. Eu quero agora dar valor naquilo que Jesus me transformou. Essas mulheres têm isso para ensinar para a gente, tá? Tanto a Madalena, porque ela poderia, depois de ter sido liberta dos 7 demônios, né? Fica lá na casa dela, tá tudo bem. A Joana, né? Claro, é rica, né? É mulher de um procurador do Herodes Antipas. Então, poderia muito bem ficar lá na casa dela depois que ela foi curada, ou de uma enfermidade. Provavelmente a Joana vai ser curada de uma enfermidade, tá? E ela poderia ficar quieta lá no canto dela, mas ela preferiu fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Tomar a cruz não é tomar sofrimento. Tomar a cruz é aceitar o seu ministério. Jesus tomou a cruz, aceitou o ministério dele, aceitou o propósito de Deus para a vida dele. Tomar a cruz é isso. Então, ela aceitou. O propósito agora dela é seguir Jesus. E aí ela vai. A Joana, mulher do Cusa, procurador de Herodes. E uma terceira mulher aqui, que é Susana, não se sabe o que a Susana é, tá? Pelo menos no texto bíblico. Susana e muitas outras, é aqui que eu queria chegar. Ou seja, tem 3 mulheres que são nomeadas e diz por que elas estavam ali, porque tinham sido, curadas de espíritos malignos, libertas, ou curadas de enfermidades. São 3. E agora ainda diz muitas outras mulheres. Então Jesus, tá ele, os 12, 3 mulheres nomeadas e muitas outras mulheres. Era aqui que eu queria chegar. Também nas não nomeadas. Quem seriam essas muitas outras mulheres? Você vai me perguntar? Eu não sei. Eu só sei que isso é uma informação muito importante no Evangelho de Lucas. Muitas outras mulheres. Vamos lá. Há um consenso, eu já falei isso aqui, de que o autor de Lucas e Atos era grego. E na sociedade grega, o que acontece? A mulher, a mulher da sociedade ateniense, vamos dizer assim, tá? É uma mulher que fica enfiada dentro de casa, tá? Que não sai de casa, tá? Ela só sai com um homem ou com um empregado e mais uma mulher e toda essa questão aí. E
o autor do Evangelho de Lucas e também de Atos, né, vai trazer para nós uma série de mulheres, tá? Que fizeram diferença no tempo de Jesus, no Evangelho. Isso eu penso, tá? De tudo aquilo que eu conheço, né? Também não é tanto assim, de cultura grega, de tudo que eu estudei. Isso é um desafio para aquela época, né? E continua sendo um desafio para hoje. Quando eu fui pesquisar nas Bíblias de estudo, tá? Eu não achei quase nada sobre esse texto aqui, das mulheres. E aí você tá vendo, hoje eu tô sem Bíblia de estudo, né? Só a King James que falou isso que eu tô dizendo, a mulher de Cusa e tal, não se sabe quem é a Susana e nada. As outras Bíblias de estudo. Então, isso é um desafio para nós, dessas mulheres. Eu não tô falando que você tem que largar tudo, né? E eu também tenho que largar tudo e ir, mas eu preciso fazer algo, correr atrás, né? Tomar o meu ministério e exercer o meu ministério, né? Desculpa os homens que estão aí, vocês também têm que fazer isso, né? Exercer o ministério que Deus, que Jesus trouxe para nós, né? Então, o comportamento, a atitude dessas mulheres nos desafia a isso. E aí, eu quero ler o final do verso 3, que vai dizer que essas três e muitas outras, agora é que vem a chave, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos, os 12. Esse ajudar aqui, que está na minha Bíblia, desculpe, eu não sei como está na sua Bíblia, mas aqui não é ajudar, aqui é servir. É o verbo diaconel, tá? E aí eu peguei o dicionário de grego clássico, esse aqui, tá? Do padre Isidro Pereira. E diz para diaconel, o verbo diaconel, da onde vem a palavra diaconia, da onde vem diácono, né? Diácono ou diaconisa é aquela que serve, né? E aí diz o quê? O que é o verbo diaconel? O verbo diaconel significa eu ser uma criada, um criado, tá? Eu fazer o ofício de criado, de criada, servir, tá? Ser diácono, fornecer, ajudar, dar esmolas. Então, ajudar é um dos significados. Essas mulheres se colocavam como servas. Essas mulheres se colocavam como criadas. Essas mulheres entenderam, tá? Vá comigo no texto de Marcos, capítulo 10. É o coração do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10, vou colocar na descrição do vídeo. Marcos, capítulo 10, versículos 44 e 45, que diz assim... Jesus está falando para os 12, tá? Os mesmos 12 que estavam lá com ele em Lucas capítulo 8, com essas mulheres aí. As 3 e as muitas outras. Marcos 10, 44 e 45. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. 45, Jesus está falando dele, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho do Homem, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então essas mulheres entenderam isso, porque essas mulheres serviam Jesus. E serviam os 12. Né?
E como a Bíblia diz em Lucas, voltei para Lucas, capítulo 8, versículo 3, que eram muitas, e elas serviam com os seus bens, tá? Pela Joana você já tira que deveria ser rica, tá? E no meio dessas mulheres, outras também deveriam ser, tá? E o que acontece? À medida que Jesus vai andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e vai pregando e anunciando o reino de Deus, essas mulheres vão servindo tanto a ele, quanto aos discípulos, aos 12, quanto às pessoas que vinham até Jesus, certamente. Gente que precisava de água, gente que precisava de comida, gente que precisava de roupa, gente que precisava de qualquer outro tipo de ajuda. Quem fazia eram essas mulheres. Isso é muito importante entender, né? Então, não sei, como eu falei, se elas largaram a casa delas, se elas iam e voltavam, né? Se elas faziam rodízio, né? Ah, segunda e terça já deixei a comida pronta e tô indo, né? Ou já deixei, ou o marido é que fez e eu tô indo, ou os filhos fizeram e eu tô indo lá acompanhar Jesus e volto, hein? A quarta e quinta é um outro grupo, não sei como é que era. O texto não diz isso, mas o texto fala, não especifica, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando, pregando, queriço, e anunciando o evangelho, evangelizo do reino de Deus. Junto com ele, tinha os 12 discípulos, os 12 homens, 3 mulheres nomeadas e muitas outras mulheres que serviam Jesus e serviam esses 12, né? E aí elas desafiam a gente, tá? Essas mulheres, então, é o título dessa live, né? Nomeadas ou não, elas corriam atrás. E elas corriam atrás depois delas terem sido libertas e curadas. É isso que é bonito. Elas continuam correndo atrás, né? De quê? Correndo atrás de servir Jesus, né? Correndo atrás de servir as pessoas, de ajudar o próximo, de amar o próximo como a si mesmas, sabe? Tem muita coisa por trás do texto. E eu fico sempre falando isso. Muitas vezes a gente quer ler o texto, mas a gente não consegue alcançar as entrelinhas. O que está atrás do texto? E a gente precisa pedir isso a Deus, né? Quem faz isso, quem mostra para nós, quem revela, né? Quem desvela, né? Ou seja, quem tira o véu, né? Quem tira as escamas dos nossos olhos para a gente ver o que está por trás do texto, é uma pessoa chamada Espírito Santo, né? Não é Alessandra, não. É o Espírito Santo, é ele que faz isso, tá? Então, você que está me assistindo, né? Eu costumo falar, né? Ah, Alessandra, você chora, você se emociona. É porque na hora que eu tô falando é que me vem algumas coisas. E aí é por isso que eu me emociono, né? Muito bem. Só para você saber sobre a Joana, vai ficar também na descrição do vídeo, a gente tem uma outra referência a ela em Lucas capítulo 24, versículo 10 e versículo 11, só para mostrar que ela vai aparecer lá também, e ela faz parte da alta cúpula. Como eu falei, a impressão que dá, né, é que é muito mais importante para ela estar com Jesus, né, servindo, do que estar lá na alta sociedade romana, vamos dizer assim, ali na Palestina, tá? Ela faz tipo Paulo, né? Todas essas coisas aí, para mim, são refúgio, são como nada. Eu quero estar com Jesus. E essa mulher, Joana, mostra isso pra gente, tá? É um exemplo para nós. Vamos lá, então?
Marcos capítulo 15, você vai ver que essas mulheres, então vai abrindo aí Marcos capítulo 15, você vai ver que essas mulheres que estão em Lucas 8, andando com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, vão continuar com Jesus, né, na sua morte. Então, elas não se cansaram, né? Elas não se cansaram. Elas continuaram com Jesus. Continuaram com Jesus. Marcos capítulo 15. O contexto começa no versículo 33, que é a morte de Jesus ali na cruz. Já são os últimos momentos, tá? E vai até o 41. As mulheres vão aparecer no versículo 40 e 41 de Marcos capítulo 15. Só que eu vou ler rapidamente do versículo 33 em diante, tá bom? Vou parar no 37 e falar um pouco, mas vamos retomar aí, só para a gente entender o contexto e ver que existe aqui uma chamadinha do Marcos aqui para nossa atenção, tá? Existe um contraste aqui entre pessoas e pessoas. Tá todo mundo assistindo o espetáculo, né, da morte de Jesus ali. Tá todo mundo assistindo isso. Só que tem comportamento de umas pessoas é completamente oposto ao comportamento de outras pessoas, tá? Então vamos. Marcos capítulo 15, versículo 33, tá? Em diante. Diz assim: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Então, trevas durante 3 horas. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. Marcos vai explicar o que é isso, o Evangelho de Marcos, porque você já estudou na escola dominical ou no seu grupo de estudo, tá? Que o Evangelho de Marcos foi escrito para os crentes que estavam em Roma. Crente no sentido de aqueles que acreditavam no Evangelho e que estavam em Roma, que não necessariamente sabiam aramaico, tá? Ou hebraico. Eloi, Eloi, lema sabactani, são palavras em hebraico aramaico, tá? E aí Marcos vai explicar. Isso quer dizer, ele tem essa preocupação, né? Deus meu, Eloi, tá? Deus meu, por que me desamparaste? Lema, porque sabactani, né? Me desamparaste. E alguns dos que estavam ali, verso 35, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. Isso é ironia, tá, gente? E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então tá todo mundo zombando de Jesus, tá? É claro que eles sabiam o que é Eloi. Deus meu, quem tá assistindo ali, tá? Marcos está explicando para os cristãos de Roma, que poderiam não saber o que é Eloi, Eloi, mas quem está assistindo sabe, tá? E faz uma brincadeira, ele está chamando Elias, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Então estão zombando de Jesus. Bom, verso 37. Eu quero que você preste atenção a partir de agora, tá? Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Verso 38. O véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Você já sabe o que é isso, né? O véu do santuário era o véu da separação, né?
Somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar aquele véu uma vez por ano, né? No dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia da expiação dos pecados de toda a nação. Atravessava aquele véu, né? E pedia perdão. E aqui está dizendo que na morte de Jesus, quando ele dá o último brado e expira, o véu agora foi rasgado de cima para baixo, ou seja, o perdão foi dado, né? Não precisa mais de sumo sacerdote, né? Cada um de nós que se arrepende dos seus pecados tem o perdão de Jesus, né? E aí, o verso 39 vai falar de um romano, não é um judeu, não é alguém que está zombando de Jesus, mas é alguém que não seria esperado de falar aqui, e vai falar. O centurião, verso 39, que estava em frente de Jesus, vendo que ele havia expirado, assim disse, e aí sai isso da boca do centurião, que era empregado do Império Romano, que era romano, e vai dizer: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Esse aqui é o primeiro contraste com aqueles que estavam zombando. Judeus estavam zombando. Aqueles, né, que deveriam estar acreditando, estavam zombando. E aquele, né, que não teve iniciação nenhuma com Jesus, que não ia para a sinagoga aos sábados, não é isso? Que simplesmente presencia aquilo, vai dizer verdadeiramente, esse era filho de Deus. Marcos está nos provocando, tá? O Evangelho de Marcos. E logo depois disso, vai falar das mulheres, tá? Na mesma pegada de Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Algumas nomeadas e as muitas estão aqui também, tá? Diante do espetáculo da cruz. Estavam ali também Marcos 15, 40. Algumas mulheres, você vai perceber que é a mesma estrutura de Lucas 8, tá? Estavam ali também algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria a Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, uma outra Maria, e ainda Salomé. Segundo os estudiosos, essa Salomé aqui, seria a mãe do Tiago e João, tá? A esposa do Boanerges, né? Bom, então, 3 nomeadas de novo, tá? Igual lá em Lucas 8. Maria, a Madalena, que tá aqui, tá lá. Uma outra Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Verso 41. Quando Jesus, olha aqui, o versículo que vai ligar com Lucas 8, 3. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. Sabe o que é legal? Um evangelho fala, que é Marcos, e que você, se você me acompanha, você já sabe disso, né? Na história da redação dos evangelhos, Marcos seria o primeiro a ser escrito. E o outro evangelho também fala, Lucas. Sendo que não são textos repetidos. Marcos está falando, está retomando a vida dessas mulheres, não é isso? Jesus agora está morto ali na cruz, essas mulheres estão ali, e Marcos está fazendo a retrospectiva da vida delas. Essas mulheres, tá? Quando Jesus estava na Galileia, elas o acompanhavam e o serviam. E Lucas capítulo 8 vai falar, beba água,
que essas mulheres acompanhavam e serviam Jesus não só na Galileia, mas de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Sendo que agora essas mulheres estão em Jerusalém. Jesus está morto ali no Gólgota, né? Ali. Fora da porta de Jerusalém, né? Só que estão próximas dali. Olha o final do versículo de Marcos 15, 41. E além destas, as três, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Muitas outras que haviam ido com ele para Jerusalém. Sabe o que é ir com Jesus para Jerusalém? Enfrentar a morte, colocar a cabeça a prêmio. Porque Jesus só vai para Jerusalém no Evangelho de Marcos para morrer. Eu já falei isso aqui em outras lives, né? Mateus, Marcos e Lucas. O ministério de Jesus é todinho lá no norte, tá? É lá na Galileia. Galileia, Cafarnaum, Decápolis, tudo ali. Na última semana, Jesus desce para o sul e vai para Jerusalém para morrer. Essa é a geografia dos três evangelhos, dos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinóptico quer dizer olhar conjunto, né? Então, o olhar de Marcos, o olhar de Lucas, o olhar de Marcos, o olhar de Mateus, o olhar de Lucas, tá? Falei cronologicamente, né? Marcos foi escrito primeiro, segundo os estudiosos, depois Mateus, depois Lucas. João não é sinóptico, porque o olhar de João é completamente diferente. A geografia de João também é diferente. No Evangelho de João, Jesus vem do norte para o sul algumas vezes. Jesus vai a Jerusalém algumas vezes antes da última semana. Então, as muitas outras que tinham ido com Jesus para Jerusalém, elas foram colocar a cabeça a prêmio, tá? E aí, eu quero ler com você Marcos 14, 27 a 31, tá? Marcos 14, 27 a 31. Jesus está falando com os 12. Jesus está falando com os 12. Marcos 7, 27 a 31. Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Jesus está falando da morte dele. Ferirei o pastor, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, Pedrão, o Pedrão sou eu que estou falando, tá? Que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Lá em Jerusalém. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Pois é, são os 12. Mas quando chegou na hora, Pedro falou, né? Pedro falou, certamente Pedro não falou isso pensando, né, que depois ia negar, nada disso. Pedro foi no ímpeto: não, Senhor, que é isso? Não vou negar, que é isso? Só que quando chegou a hora, ele demonstrou toda a sua fragilidade, tá? Eu não estou dizendo aqui, tem um montão de homem assistindo, né? Que homens são frágeis e mulheres são fortes, tá? Não é nisso que eu quero entrar. Eu quero que a gente reflita sobre o seguinte: aqueles, né,
de quem se esperava a força, ela não veio. Na hora do problema de encarar, Pedro negou mesmo. Todos os outros não estavam lá mesmo. O Evangelho de João vai mostrar que somente João ficou ali, né? Dos 12. Todo mundo correu. Então, daquele de quem se espera, não veio. E daquelas de quem não se esperava, né? É que ficaram lá. As mulheres ficaram lá. Deram a sua cabeça a prêmio. Foram para Jerusalém. Sabe? Só que o Evangelho é tão maravilhoso que Jesus vai recuperar, né, a força de Pedro, né? Jesus vai ter uma conversa com Pedro em João capítulo 21, eu sei disso, você sabe disso, né? Até para mostrar que Jesus tinha previsto que eles não iam aguentar. Mas o amor de Jesus é tão grande, né, que ficou com essas mulheres, né, que não viam valor na sua própria vida, mas que tinham a coragem de morrer com Jesus em Jerusalém. E esses daí de onde se esperava que não tiveram tanta coragem assim, mas Jesus vem e restaura a coragem. E no livro de Atos, você vai ver, né? Judas tinha se enforcado, né? Mas desses 12, 11 agora vão se colocar, né, como aqueles que em nada veem a sua vida como preciosa, como Paulo vai dizer, né? Pedro vai ser perseguido, João vai ser perseguido, Estevão vai morrer, né, apedrejado, Tiago vai morrer a fio de espada, e depois todos os outros, pela história da igreja, né, os textos que estão fora da Bíblia vão mostrar que de todos os discípulos, de todos os 12, todos foram martirizados, menos João. A coragem veio para todos, mas para as mulheres, né, estava já ali. Então, nessa manhã, é isso que eu estou falando. Não estou fazendo diferença entre homens e mulheres. O que eu quero mostrar é que essas mulheres que correram atrás, tá? Elas ficaram ali com Jesus até o final, né? Elas foram com ele para Jerusalém. E uma coisa que eu quero te dizer, não era uma, não eram duas, não eram três, eram muitas, que nem nomeadas foram. E aí nessa manhã, você, né, e eu, que nem nomeadas somos, né, e você, homem também que está assistindo, que nem nomeado é, que a gente não se preocupe com isso, mas que a gente, né, ande com Jesus, pregando e anunciando o reino de Deus, e que a gente vá com Jesus para Jerusalém, né, que a gente esteja com Jesus até o fim, né. O Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, né, dá uma máxima para a gente, né? Seja fiel até a morte, né? E você vai receber a coroa da vida. Então, que a gente seja fiel, né? Como essas mulheres foram. Como esse centurião romano também foi, em Marcos capítulo 15, né? Versículo 39 lá. Esse centurião, né, que era de quem não se esperava, veio a declaração. Então, o que está por trás do texto é isso. De quem se espera, não acontece. Acontece é de quem não se espera. Que a gente tenha o coração aberto para isso nesses dias. Aí a gente ainda está, né, muitos sofrendo as aflições aí do Covid-19, né, e tal. Mas que nesses dias a gente abra o coração para isso, né? De onde não se espera, né, é que vem coragem. De onde não se espera é que vem coisa boa, né? Tá me vindo lá o texto do Natanael, né? Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Pode. Pode sim. Desculpa, de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né?
Nazaré era uma aldeia, não era uma cidade. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim, venha ver. Então, nessa manhã, que o exemplo dessas mulheres, nomeadas e não nomeadas, fique no nosso coração. Para nós, mulheres, né? E para os homens também, tá bom? Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos beber água e vamos dar bom dia pro pessoal. Vamos correr atrás. E olha, novembro, novembro azul, eu vou falar só de homem, hein? Espera, outubro rosa a gente tá falando de mulher. E novembro azul, né? Eu quero falar só de homem, tá bom? Vamos lá então. Dá bom dia pro pessoal. Vambora. Ai, ai, ai. Júlia Sheila, bom dia. Rosângela Marins. Fátima Santos. Ailton hoje tá ouvindo. Marido da Daniele. É isso aí, Ailton. Vambora. Edivanda, bom dia, lindona. Fernanda Carvalho. Ana Paula Moraes, bom dia, Ulisses. Vamos lá. Fernanda Costa, acho que eu já falei. Vamos aqui. É Fernanda Carvalho, Fernanda Costa. Monique, bom dia, Monique. Monique, Eliseu, Israel, Jéssica, Tiago, Grazi. A Grazi fez aniversário, tava lindona. E o Quias, Daniele, Rosana, Ronaldo e as crianças da família. Vamos lá, Jesus caminhante nos oferece um caminhar, é isso. Thelma Meireles, bom dia, lindona. Bom dia, tá balançando aqui porque o meu... Deixa eu segurar aqui para não balançar. Ai, ai, ai. Vamos lá, Demilde. É isso aí, eu nunca me preocupei, eu só quero servir ao meu Rei Jesus. Bom dia, Demilde. Vamos lá, Miriam, bom dia, lindona. Aline tá, bom dia, beba água. É o último comentário que eu tenho aqui da Aline. Ah, peraí. Vamos lá, Solange, um dia abençoado. Meu dia tá igual uma costura, muito bom, costurando tudo, isso mesmo. Vamos costurar as palavras, né? Dessa manhã. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Segundou, né? Mais aí uma semana aí pra gente refletir, tá bom? Então, gente, que o exemplo dessas mulheres, né? Libertas e curadas, que serviam a Jesus, né? Que estejam conosco, né? Que acompanhavam Jesus e que foram com ele até Jerusalém. Lembrando que o Tomé, né? Você fala assim, pô, ela falou só de mulheres, né? Tomé é um homem desse aí também, tá? Tomé vai dizer, né? Lá em João, capítulo 11, se eu não me engano, Tomé vai dizer, vamos nós também para morrermos com ele, né? Vamos nós também lá para Jerusalém, para a gente morrer com ele. Então, Tomé também é um corajoso. Pra você não dizer que eu estou falando só de mulher, tá? O Tomé também vai dizer isso. Vamos embora lá com ele para Betânia. Ai, ai, ai. Que Deus te abençoe nessa manhã. É muita coisa, né? Que Deus fala ao nosso coração e que Ele fale mais um pouquinho hoje, tá bom? Com você. Beijo no teu coração. Esqueci de mandar um beijo pro Vinícius. Beijo, Vinícius. Deus te abençoe nessa manhã. Manda um beijo aí pra ele, Eliton. Beijão. Deus te abençoe.